Combinado, Celinha. Boa noite, pessoal. Show de bola. Vamos dar continuidade aí, então, à parte da emancipação da alma, né? É, Quando a gente estava olhando essas questões de hoje, que a gente vai conversar, eu até fiquei, assim, de certa forma, impressionado, né? Porque só essa parte de emancipação da alma são muitas questões que a gente está estudando, né? A gente começou ali nas questões 200 e pouco, 400 e pouco, que é no capítulo 2 aí dessa segunda parte, e vamos até 450 e poucos ali, ou seja, só para tratar da emancipação da alma, ou seja, daquele instante em que a alma, o espírito encarnado, ele se deslata, né? Ele se, vamos dizer assim, emancipa um pouco do corpo físico para poder ter aí as suas faculdades, sejam elas quais forem que nós estamos estudando. Então, na semana passada, tanto eu quanto a Fran, a gente estava conversando com vocês a respeito aí da letargia, da catalepsia, das mortes aparentes. Então, a gente chegou a conversar um pouquinho também sobre a diferença entre os dois, sobretudo entre a letargia e a catalepsia, quais são as semelhanças, mas também quais são as diferenças entre os dois. E aí a gente acabou na questão 424, que é a que a gente precisa começar na noite de hoje, que foi a que ficou pendente ainda a respeito do tópico passado, para depois a gente entrar no sonambulismo, que aí é um outro tema dentro desse tópico aí da emancipação da alma, beleza? Então, lá na questão 424, o Kardec ainda está tratando sobre esses assuntos, e aqui mais especificamente vai ser ali sobre o caso de mortes e mortes aparentes. Ele pergunta assim: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Então, o que Kardec quer saber é o seguinte: se a gente ainda tem a capacidade de prestar algum socorro a tempo àquele espírito, àquela pessoa que teria uma morte, e a gente pode fazer algo ali para ele, para que esses laços eles não se rompem e essa pessoa possa continuar a viver, ainda encarnado, e aí os espíritos esclarecem que, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo em tais casos constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, só com essa resposta aqui, Kardec, ao realizar essa pergunta, retoma também para nós conceitos que já foram estudados anteriormente e que são importantes nós relembrarmos para que a gente consiga assimilar essa resposta de maneira completa. Então, bom, compreendemos já que o corpo físico, né, a nossa vida como conhecemos aqui hoje, para ela funcionar, nós sabemos que o nosso corpo, ele é ligado ao nosso espírito, ou seja, através do perispírito, nós tomamos esse corpo físico, ligamos ali célula a célula, mas precisamos recordar que nós, seres orgânicos, temos o fluido vital, ou seja, aquela energia, aquele fluido capaz de animalizar a matéria, ou seja, é ele que fornece a capacidade de nós sobrevivermos, de vivermos aqui encarnado. Então, o espírito ele vai intelectualizar a matéria, enquanto o fluido vital ele vai animalizar a matéria, dando a capacidade dos nossos órgãos, coração, pulmão, todos os rins, tudo aquilo que é necessário ao corpo físico para funcionar, para que ele funcione de forma natural. Então, quando Pedro foi reencarnar, lá em 1997, antes um pouquinho, o pessoal falou o seguinte: olha, vamos programar aqui quanto tempo Pedro vai ter de reencarnação. Ah, o Pedro vai ter 90 anos de encarnação nessa próxima etapa. Maravilha. Então, os arquitetos espirituais, aqueles seres responsáveis pelo meu planejamento reencarnatório, vão estruturar e modelar um corpo e uma quantidade de fluido vital suficiente para que eu possa viver esses 90 anos. Ou seja,
ao completar esses 90 anos, o meu fluido vital, em teoria, vai estar próximo ali de se extinguir. Ah, Pedro, eu tenho a capacidade de aumentar ou diminuir essa quantidade de fluido vital? Certamente. A gente já conversou também sobre isso. Pelos meus hábitos, eu posso diminuir esse meu fluido vital. Então, se eu fico entregue às paixões, se eu não me alimento de forma adequada, se eu não tenho o costume de fazer uma atividade física para cuidar do corpo, se eu não tenho uma boa respiração, se eu não me alimento de maneira correta, se eu tenho práticas abusivas, se eu sofro muito com estresse, com ansiedade, e tenho hábitos e rotinas que vão prejudicar tudo isso, obviamente que eu estou abreviando a minha vida. Se eu tenho o hábito, por exemplo, do fumo, certamente eu estou prejudicando os meus pulmões. E aí, naturalmente, também eu estou consumindo esse fluido vital que também será encurtado essa encarnação. Assim como também, quando eu cultivo bons hábitos, bons pensamentos, boas leituras, tenho todo o cuidado com o meu corpo físico, preocupado mesmo, vamos dizer assim, com um envelhecimento saudável, e aqui eu digo até mesmo de forma física, porque a gente está se referindo em relação ao corpo, naturalmente que a minha capacidade de chegar aí aos 90 anos bem será muito melhor. Não preciso nem dizer da importância das orações, da vida espiritual, que eu estou tratando aqui é apenas da parte física mesmo, porque a gente está conversando sobre como manter esse fluido vital, embora saibamos que a parte espiritual é que vai coordenar tudo isso. Aí entram outras questões também de moratória, já conversamos também ali do caso dos suicidas, que é quando a pessoa abrevia o corpo sem extinguir essa questão do fluido vital. Então, tudo isso é muito importante para a gente compreender. Bom, já que conversamos um pouquinho, retomamos esse assunto sobre a existência e sobre o fluido vital, agora a gente consegue voltar aqui para essa pergunta. Porque quando uma pessoa vai desencarnar, ou seja, quando há o esgotamento dos órgãos físicos, o esgotamento do fluido vital, e ali há o desenlace daquele espírito, onde o corpo para e aí rompe os laços para o espírito retornar à vida material, o que acontece é que esse fluido vital ali acabou, os laços, a vida foi interrompida, e aí, como que a gente pode fazer? Há alguma ação que a gente possa tomar para que a pessoa consiga prolongar a vida? E sim, todos os dias tem provas disso, diz os espíritos. Qual é essa prova? É o magnetismo. E aqui a gente está falando tanto do magnetismo animal, ou seja, aquele magnetismo que vem pelo fluido do médium, do próprio ser humano, do próprio espírito encarnado, quanto também pelo magnetismo misto, que é quando nós temos ali a combinação do fluido animalizado da própria pessoa, do passista, ali no caso, por exemplo, com o fluido do mundo espiritual. Quando o passista, ao chegar à beira de um leito no hospital, faz a sua prece, roga aos espíritos para que abençoe aquela pessoa e que utilize desse passista como um instrumento da vontade divina, a fim de ali fazer o que for melhor para aquela pessoa. Então, ele vai estar doando de si, doando do seu próprio fluido, mas também através da sua rogativa, da sua prece, da sua oração, invoca os guias e protetores, aos espíritos que zelam por aquele espírito, para que derrame sobre ele esses fluidos espirituais que vão se traduzir em saúde, em equilíbrio, em paz. Então, após esse derramamento sobre o médium, aí há também essa transfusão de energias do mundo espiritual para aquele doente. E aí, ao fazermos essa restituição desse fluido, muitas vezes alcançamos ali uma sobrevida, porque quando há essa quase morte, o fluido vital, na parte, vamos dizer assim, no normal, sem grandes anomalias, é porque já está quase no finalzinho. Pensa naquela bateria de celular ou daquelas lâmpadas, assim, que a bateria vai acabando, aquele sinal vai apagando, vai ficando mais fraco e tudo mais. Então, nas mortes naturais, é isso que vai acontecendo, o fluido vital vai se esgotando, se esgotando, se esgotando, e aí chega ali um passista, dá essa sobrevida, dá esse fluido animalizado, aquilo ali meio que recompõe, de certa forma, e aí dá essa sobrevida
para o espírito ali, né, que ainda está como alma, ou seja, como espírito encarnado, para que o funcionamento dos órgãos ocorra ali por mais alguns instantes. Então, para fechar esse assunto, o Kardec ele vai fazer um comentário, e ele diz o seguinte: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada, ou seja, tanto a catalepsia quanto a letargia, todas elas vêm da mesma razão, possuem a mesma causa, e elas apresentam na pessoa uma falta, a perda temporária da sensibilidade e também do movimento. Só que a ciência ainda não consegue explicar tudo isso, por quê? Porque ainda não conjuga a parte espiritual também. Então, até hoje, ainda não há uma causa assim bem definida para isso. Assim como a gente vai ver também do sonambulismo. Enquanto ainda não conjugar a ciência com a espiritualidade, não vai saber a causa específica ali do sonambulismo. Os cientistas já sabem que está ali alguma coisa no cérebro e tudo mais, mas ainda não tem a definição, a causa clara para aquilo ali, para essa diferença que acontece. Então, continua Kardec dizendo que a diferença entre a letargia e a catalepsia é que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, ou seja, na letargia a aparência é que de fato a pessoa morreu, porque ela dá-se no corpo todo. A pessoa fica praticamente inerte. Já na catalepsia, por outro lado, ela fica localizada, podendo atingir uma parte ou mais extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Então, só há confusão da morte com a letargia. Na catalepsia, essa confusão já não existe, porque ela não está no corpo todo, ela é somente de algum membro, às vezes de uma mão, de uma perna, de um braço, e por aí vai. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. E quais seriam essas ações magnéticas, né? Como que a gente pode, através de uma ação magnética, levar a uma pessoa à catalepsia? A gente poderia, através dos passes magnéticos, induzir uma pessoa à catalepsia? Poderia. Obviamente que necessitaria saber manipular esses fluidos. Também há um outro ponto sobre qual o objetivo de induzir uma pessoa a uma catalepsia. Podemos também levar a catalepsia através da nossa fala por um hipnotismo? Podemos também, pelo hipnotismo, levar. Então, nas obras, sobretudo aí nas obras do André Luiz, percebemos diversos casos de espíritos que conseguem hipnotizar outras pessoas, que conseguem fazer essas ações fluídicas, tanto para o bem, com a finalidade útil, para poder melhorar, amparar e socorrer aqueles espíritos, como também para poder fazer joguete nas mãos daquelas pessoas. Então, eu consigo fazer uma ação magnética pela fala, pela ação fluídica, por toque, seja ela a técnica que for, para fazer com que a celinha, por exemplo, consiga estar sujeita às minhas induções. Então, eu começo a sugerir coisas para ela, vou hipnotizando, vou fazendo ações fluídicas, para fazer com que ela siga os meus conselhos, as minhas ideias, e aí vai manipulando as pessoas, né? Então, o importante é isso, é que na letargia ela é sempre natural, livre, já na catalepsia ela pode ser espontânea, como também pode ser induzida magneticamente uma outra pessoa. Celinha. Pode, por exemplo, levar ao sono, né, Pedro? A Com pessoa, de certeza. repente, num processo de hipnose, vai dormir, né? Exatamente, geralmente o processo é esse mesmo. E aí as pessoas, quando fazem, né, esses processos de hipnose, elas podem ficar ali, às vezes, ou num sono mais profundo, ou num sono mais superficial, e ainda assim corresponder às perguntas ou às orientações daquele que faz a hipnose. Então,
fala assim, olha, 1, 2, 3 e você vai dormir. E aí a pessoa dorme, vamos dizer assim, né, cai assim, e tudo mais. E aí, só que ela ainda continua respondendo, continua falando, e aí começam as perguntas, enfim. Então é um processo que tem que ter muito cuidado, tem que ter muita seriedade e responsabilidade, tanto para fazer com outra pessoa, quanto ser a pessoa que passará pela hipnose, porque é um processo que precisa de muita confiança também mútua para que seja um processo bem induzido, bem correto e, sobretudo, com uma finalidade útil. Então, é igual quando as pessoas ficam querendo saber das vidas passadas, das reencarnações passadas, ou querer fazer processos de hipnose para poder voltar um pouquinho, descobrir o consciente, o inconsciente, né, o que está guardado lá. A grande questão é assim, o que que isso vai me transformar moralmente? Qual tipo de informação eu vou acessar que eu ainda não sei, que vai fazer diferença na minha vida? Porque muitas vezes nós procuramos sarna para coçar de forma à toa. Aquelas informações que nós precisamos já nos foram ofertadas hoje. Já temos os recursos necessários para fazer aquilo que está no nosso planejamento reencarnatório. Porque se eu tivesse que procurar uma informação passada e que fosse de suma importância para eu vencer essa encarnação, certamente eles já revelariam ela para mim. Então, a gente precisa ter sempre muito cautela, vamos dizer assim, nesses processos. Bom, mais alguma consideração, pessoal, sobre esses casos de letargia, catalepsia, quase morte? Aliás, mortes aparentes, né? Bom, acredito que não. Então, a gente agora vai passar então para essa parte do sonambulismo, né? O sonambulismo que ainda está aqui dentro dessa parte da emancipação da alma e que será tratado nas questões 425 adiante, aqui pelo Kardec. Então, para a gente colocar todo mundo aí a par, né? Quando a gente vai perguntar assim, o que é o sonambulismo? Muitas vezes a gente fala que sabe, mas não tem aquela definição clara, né, do que de fato é esse distúrbio, esse fenômeno. Então, quando a gente procura o significado de sonambulismo, do ponto de vista psicopatológico, é um fenômeno que ele ocorre com algumas pessoas que elas se levantam dormindo, caminham, falam, realizam alguma atividade durante o sono e não se recordam disso quando elas despertam. Então, elas estão dormindo, começam a fazer as atividades, podem caminhar, podem falar, podem pegar, fazer tudo o que for, como se tivessem acordadas, vamos dizer assim. Mas elas depois não se recordam que fizeram nada disso. Então, ela não tem consciência, né? Mas também a gente pode, então, agora adentrar nessas questões para escarafunchar o que Kardec quer perguntar, o que ele vai trazer aqui para nós junto com os espíritos. Então ele diz assim: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Então, quando ele pergunta o sonambulismo natural, já mostra para nós também que tem o sonambulismo induzido, ou seja, o sonambulismo ali pela ação magnética, pela manipulação dos fluidos, pelos passes, pelo processo de hipnose, ou seja, temos como, através de outros processos, levar ao sonambulismo também. Então, o que ele quer saber, a princípio, é o sonambulismo natural, aquele que não é forçado, aquele que é parte, vamos dizer assim, natural daquela pessoa. Ele tem alguma relação com os sonhos? O que são os sonhos? Sonhos são aquelas lembranças que nós temos enquanto estamos dormindo. Sonambulismo são processos, ações que a pessoa faz enquanto ela está dormindo e que ao acordar não tem nenhuma reminiscência dela. Como explicar? Eles têm alguma relação? Aí os espíritos vão esclarecer que o sonambulismo ele é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, se a gente pudesse fazer uma gradação, é como se o sonambulismo estivesse acima do sonho, como se o sonho fosse ainda um sonambulismo imperfeito,
Por que um sonambulismo imperfeito? Porque quando nós estamos sonhando, estamos, sim, de maneira mais independentes. Não estamos tanto ligados à carne, ao corpo material. Então, com isso, temos um pouco mais de percepções, de lembranças, de processos de intuição. Conseguimos estar mais aptos a perceber o mundo espiritual, aos espíritos que vêm nos orientar, e conseguimos, em alguns casos, retornar, ainda que com muitas imperfeições, das lembranças que nós tivemos desses sonhos. Quando nós falamos aí do sonambulismo, ou seja, desse processo em que a pessoa consegue caminhar, falar, e quando ela acorda não se recorda de nada, é porque o espírito ele está mais independente, ele tem essa faculdade ainda mais dilatada para poder vivenciar esses processos espirituais. Então, são processos completamente, vamos dizer assim, diferentes, que não têm relação um com o outro e que são distintos. Por quê? Porque o sonho é um processo de reminiscência, que a pessoa ainda continua ligada, mas que tem ali a sua faculdade aumentada. Já o sonambulismo, a pessoa é ativa, ela caminha, ela fala, ela pode fazer movimentos, pode fazer ações, mas que quando ela acorda, ela não tem nenhuma reminiscência disso. A gente vai ler o comentário de Kardec, só para deixar mais claro ainda essas diferenças entre os dois processos. No sonambulismo, diz Kardec, o espírito está na posse plena de si mesmo, ou seja, ele tem total autocontrole dele ali. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Por isso que é tão bacana como que Kardec é tão capaz desse seu método, né, de organizar todas as questões. Por quê? Porque foi necessário que a gente estudasse a letargia, a catalepsia, para agora a gente entender o sonambulismo. Por quê? Porque quando nós temos uma pessoa sonambúlica, os órgãos materiais dela, eles estão, em certa forma, em estado de catalepsia. Por quê? Porque eles não vão estar recebendo as impressões que nós receberíamos se tivéssemos acordado. Então, muitas vezes, a pessoa sonambúlica, ela não vai estar ouvindo o que a gente fala, ou não vai estar sentindo um toque, ou não vai estar... Os órgãos, aqueles que são responsáveis pelas sensações, enquanto estamos encarnados, do nosso corpo físico, eles vão estar catalépticos, eles não vão estar recebendo essas impressões. Então, aí, continua Kardec dizendo, esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Então, a gente sabe que o descanso, o sono, é um estado natural de todo ser humano que é necessário por conta da matéria. Ah, Pedro, então, se eu for, quando eu retornar ao mundo espiritual, eu preciso dormir? Não. Quem precisa de repouso é o nosso corpo físico. A matéria, ela precisa repousar. Mas se eu der conta, se a minha evolução espiritual estiver necessariamente correspondente a esse ponto, os espíritos não dormem. Ou vocês acham que Jesus está dormindo agora? Mas e lá no outro lado do mundo? Lá no outro lado do mundo é dia. Lá o pessoal está acordando. Então não existe isso para os espíritos, sobretudo os perfeitos, sobre necessidade de dormir. Essa necessidade é uma necessidade do corpo físico. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Então, vejam que não é o corpo se utilizando do corpo. O processo de sonambulismo é quando o espírito, emancipado, com as suas faculdades espirituais dilatadas, tem uma necessidade qualquer, tem uma preocupação qualquer, seja ela com terra a terra, seja ela recordações do passado, seja ela relações que ele está tendo com o mundo espiritual, ou seja, qualquer tipo de preocupação. E aí, para poder ter essa ação,
ele se utiliza do corpo para realizar aquilo que ele necessita. Então, ele vai servir-se desse como se serve de uma mesa ou de um outro objeto, continua Kardec dizendo, no fenômeno das manifestações físicas ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Então, no sonambulismo, nada mais é do que uma mediunidade, em suma. O sonambulismo é uma faculdade mediúnica, que da mesma forma que o espírito se utiliza ali de manifestações físicas, se utiliza da mão do médium para fazer uma psicografia, no sonambulismo, o espírito se utiliza do corpo do médium, do próprio corpo do médium, para poder tomar alguma ação qualquer que ele julga necessário para a resolução daquilo que ele está vivenciando, daquelas percepções que ele está tendo enquanto espírito. Então, o sonambulismo é uma questão mediúnica. Já nos sonhos, diz Kardec, nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Por quê? Porque no sonambulismo, eles estavam adormecidos, não tem essa recordação. Tanto é que o pessoal ainda costuma falar, né, no sonambulismo inconsciente. Por quê? Porque não se lembra de nada, não recorda de nada. Já nos sonhos, esses órgãos que são responsáveis pelas memórias, eles começam a despertar, ou seja, começam a armazenar, começam a se recordar desses sonhos, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas, e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer das anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo as mais das vezes porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até não raro uma espécie de intuição do futuro. Então, para a gente resumir, vamos dizer assim, no sonambulismo, os órgãos responsáveis pela memória, eles não estão funcionando, vamos dizer assim, eles estão em estados catalépticos. Por isso que o espírito, a pessoa, quando acorda e sai desse estado sonambúlico, não se recorda de nada. Já nos sonhos, esses órgãos, eles começam a receber essas manifestações que é repassada ao espírito, e aí é que é o grande problema, né? Porque quando a gente chega muitas vezes no centro espírita, alguém procura a gente e costuma falar assim: Ah, Pedro, ah, Celinha, eu sonhei com um gato preto essa noite. O que será que é isso? Será que é um azar que eu vou ter? Aí, para aquela pessoa, o gato preto pode ser sinônimo de azar. Aí outra pessoa chega assim: Ah, Pedro, nossa, eu sonhei com um gato preto essa noite. Será que era o meu gatinho tão querido que eu tive que morreu tem 2 anos? Ou seja, para aquela pessoa, um gato preto significa um gato que era muito querido dela, que ela já teve um gatinho preto quando era criança. Aquilo traz uma recordação boa. Então, o problema dos sonhos também, é que muitas vezes as interpretações elas também não são fidedignas, porque quando nós, enquanto espíritos libertos e emancipados do corpo, no mundo espiritual, temos aquelas visões, aquelas coisas, quando regressamos ao corpo físico, os nossos órgãos materiais não são capazes de recordar completamente daquilo. E muitas vezes a gente se recorda apenas de flashes, de passagens, de coisas que a princípio parecem sem sentido. Mas que nós, enquanto estávamos libertos do corpo, aquilo fazia total sentido, a gente se recordava de tudo. Por outro lado, temos pessoas que, assim, elas sonham com uma situação específica, se recordam de palavra por palavra, chega na outra semana e às vezes aquilo que ela sonhou acontece exatamente como ela sonhou. Pode acontecer? Também pode acontecer. É mais raro? É mais raro de acontecer. Mas isso tudo pode acontecer. Então,
o que importa aqui é fazer essa distinção entre sonhos e sonambulismo, e que a gente pode sim se recordar, mas quando se recordamos, estamos nos recordando dos sonhos, de situações que já aconteceram, seja nessa encarnação ou em próximas, como também podemos nos recordar de orientações, de sugestões que são trazidas até nós de algo que acontecerá no futuro, seja para preparar, seja para nos orientar, seja para darmos algum recado, o que quer que seja. Mas isso tudo ainda pode acontecer. Mas no sonambulismo, nós não temos essas recordações. Ficou claro, pessoal? Eu sei que é um tema que assim a gente não costuma trabalhar, nem que está tão inserido no nosso cotidiano, então é mais delicado, vamos dizer assim, da gente conseguir compreender melhor, até mesmo para a gente, né, quando vai estudar assim, é bem complexo, pode ser que eu não consiga esclarecer tão bem assim, né? Celinha. É só um detalhe que às vezes pode ficar não bem incompreendido. O fenômeno mediúnico, ele se caracteriza pelo intercâmbio. Há sempre uma ação de um espírito sobre desencarnado, sobre encarnado, desencarnado sobre um desencarnado, há sempre uma ação de um espírito sobre outro. É o intercâmbio que caracteriza o fenômeno mediúnico. Quando o espírito age ele mesmo sobre o corpo, é um fenômeno anímico. Ele é do próprio espírito. Então, geralmente, o sonambulismo natural é um fenômeno anímico. Ele toma o espírito emancipado do corpo, ele usa o próprio corpo para realizar ações. É do mesmo jeito quando um outro espírito utiliza do corpo do encarnado, com a concessão do encarnado, lógico, para realizar ações. Porque o espírito desencarnado, não tendo corpo, ele entra em intercâmbio com o encarnado, que é o médium, e realiza ações sobre o corpo. Mas, e aí ele vai falar das manifestações físicas, ou como se utiliza da mão do médium nas comunicações espíritas. Ele faz uma analogia, uma comparação. O processo é o mesmo, mas e existe o sonambulismo mediúnico, que ele é induzido, ele é provocado pelo espírito que quer se utilizar do corpo do médium. Mas nesse caso ele está falando do natural, né? Nesse caso, ele está falando, vamos dizer assim, do anímico, né, que você trouxe, É, que é justamente da própria pessoa se utilizando do corpo para poder dar o segmento que for. Ou seja, seria mais esse lado anímico, porque não há uma interferência de um outro espírito. Mas a partir do momento em que há esse intercâmbio, seja através de uma orientação, de um pedido, de qualquer coisa que for, aí já começa a ser vamos dizer assim, mediúnico. Então, acaba que há sempre esse intercâmbio, né? Porque da mesma forma que na mediunidade de psicofonia ou psicografia há sempre o animismo ali embutido, aqui no processo do sonambulismo nós também vamos sempre ter, porque a partir do momento em que o médium, ou melhor, a partir do momento em que o espírito há um outro estímulo de um outro espírito ali também para que ele haja e realize aquela ação, não deixa também de ser mediúnico, mas em termos didáticos, eu acho que fica mais claro desse lado que você trouxe, até mesmo porque para facilitar quando ele diz do sonambulismo natural, ou seja, é o próprio espírito agindo sobre o seu corpo, sem a interferência de outros espíritos, isso não constitui, não se configura como mediúnico propriamente dito, né? Então, fica mais claro assim também, até porque ele está falando aqui do natural. Então foi mais esclarecedor e foi importante, Celinho. Edu, Boa noite a todos. Só uma pequena contribuição da ciência hoje. Tem um português chamado Antônio Damasio, ele é fera da neurociência aí, já há um bom tempo. Ele tem um livro chamado A Questão da Consciência, que ele aborda um conceito muito interessante, pertinente que eu estudo, que é o conceito de vigília. Então, por exemplo, se nós, quando acordamos,
né? Temos aquela rotina de tomar café, às vezes com pressa, para ir para o trabalho, né? E o homem fazer a barba, a higiene matinal. Muitas vezes estamos acordados, mas não estamos numa vigília. Quer dizer, a nossa consciência ainda não. Foi tudo feito automaticamente, né? E uma contribuição bem plausível aí para a questão da mediúnica é que se nós estamos plenamente em vigília, né? Plenamente tomando conta do nosso corpo e da nossa consciência, se não afrouxamos isso, como é que o processo mediúnico pode se dar sem um animismo, né? Então existe uma escala, talvez, aí, desse afrouxamento, talvez necessário para que haja o processo mediúnico, né? Muitos médios em desenvolvimento provavelmente reagem a isso, né? Não, eu quero permanecer consciente e em controle o tempo todo. Está acontecendo. Não vai haver o processo mediúnico em função dessa vigília forçada, né? Achei só que importante esse conceito do conceito de vigília aí, ser pertinente ao estudo aí. Obrigado. Entendi, Edu, show de bola. E de fato, quando o médium, né, ele fica, sobretudo, vamos pegar assim as reuniões de educação e desenvolvimento mediúnico, que é quando nós iniciamos, vamos dizer assim, na educação mediúnica, nas percepções, no processo não só de autoconhecimento, mas também de perceber os sentidos, né? A ampliar os nossos sentidos para perceber as orientações espirituais. De fato, quando a gente fica muito preso àquilo de dar consciência, ficar pensando naquilo, será que eu percebi alguma coisa e tudo mais, isso tudo dificulta o processo de sintonia, porque para haver esse intercâmbio mediúnico, é necessário que haja de fato essa sintonia com o mundo espiritual, com os guias e mentores, para que a gente perceba e receba aquilo lá. Então, quanto mais tenso eu tiver, quanto mais focado em querer perceber aquela coisa assim, e aí eu entendo o que você trouxe, mais difícil é a gente de fato entrar em sintonia e perceber, porque é um pensamento muitas vezes, né? Aquilo algo suave que vem e vem como um pensamento dentro da sua mente. Então, quanto mais relaxado a gente tiver, quanto mais entregue ao processo e aquilo for se tornando cada vez mais natural, a gente começa a perceber o que de fato é meu, o que de fato é do espírito, o que o espírito trouxe ali, como eu vou reproduzir aquilo ali. Então, esses processos, o processo mesmo da mediunidade é exatamente isso. Um espírito pode chegar para mim e falar assim: Pedro, fala que essa reunião está excelente. Dá esse recado para o pessoal. E aí, eu, sem falar que é um espírito que está falando, eu posso falar assim: nossa, pessoal, essa reunião aqui de fato está excelente, está muito boa. Aí o mesmo espírito chega e fala assim para a Celinha: Celinha, fala com o pessoal que essa reunião está excelente. Aí a Celinha vai falar assim: gente, eu tenho uma notícia muito boa que eu queria passar. Ela vai falar assim: gente, eu amo tanto vocês e eu queria falar que essa reunião assim tá tão gostosa, tá tão bonita, tá tão excelente, que nossa, dá vontade de todo mundo ficar abraçado. A mensagem é a mesma. A reunião está excelente, mas cada um de nós vai traduzir com o nosso colorido espiritual, com o nosso colorido próprio. Vamos sempre tentar deixar o mais fidedigno da mensagem. Às vezes, a Celinha, por ser mais carinhosa do que eu com o relacionamento das pessoas, vai trazer essa mensagem de forma ainda mais amorosa, enquanto eu, às vezes, vou entregar uma mensagem simplesmente mais seca, vamos dizer assim. Por quê? Porque aí começa a entrar os traços da personalidade, ou seja, o próprio animismo da pessoa. Então, essas diferenças aí vão tendo, mas o animismo vai estar sempre presente aí nas comunicações mediúnicas, e é algo que a gente tem que deixar, não há o porquê de perseguir, não tem um dedo ali de animismo. Sempre vai ter, isso aí é natural e é tranquilo. Bom, vamos continuar no sonambulismo, porque senão a gente vai entrar nessas partes da mediunidade, que é um assunto muito gostoso, e a gente não dá sequência aqui no sonambulismo em si. Já na questão 426, Kardec pergunta: o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Então, agora,
já faz aquela distinção que a gente estava começando a comentar. E ele diz assim, olha, é a mesma coisa, com a diferença de o outro ser provocado. Então, o sonambulismo natural, ele acontece, enquanto que o sonambulismo magnético, ele vai ser provocado por uma ação magnética. Ou seja, o fluido cósmico universal, ele é sempre o mesmo, ele está sempre aqui envolvendo tudo. Mas a nossa ação na modificação do fluido cósmico universal é que vai fazer com que nós manipulemos esse fluido e utilizamos ele para, aqui no caso, o sonambulismo magnético. Então, é sempre a nossa capacidade, é a nossa utilização desse fluido cósmico universal, e aí são os nossos sentimentos que nós vamos impregnar nesse fluido para fazer as transformações dele. Então, tanto no sonambulismo magnético quanto o sonambulismo natural são as mesmas coisas, não existem diferenças entre eles, a não ser pelo processo de que um foi induzido e o outro se dá de maneira espontânea, de forma natural. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? É o fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. A gente já estudou essa parte de fluidos também, ficamos um bom tempo estudando. Então, nós temos ali o fluido cósmico universal, que preenche a tudo, e ali os espíritos, nós vamos utilizando desse fluido cósmico universal, fazendo ali as suas modificações para atuar na matéria e utilizar desse fluido para poder atuar não só em outros espíritos, como na matéria propriamente dita, né? Qual a causa da clarividência sonambúlica? O que é essa clarividência sonambúlica? É o espírito que vê. Então, a própria resposta aqui é tão direta, né, que assim, não tem muito do que a gente explicar, porque nós, aqui, é até curioso isso, a gente fala assim, não, eu enxergo com os olhos. Na verdade, o olho, ele não tem a capacidade de enxergar. O olho, ele simplesmente recebe a luz, aquilo, a luz bate, né, na matéria, no computador, na mesa, no copo, no celular, ela reflete aos nossos olhos, os nossos olhos captam essa imagem, e ali no cérebro é que processa e enxerga da forma com que a gente enxergue. Então, não são os olhos que veem, eles simplesmente traduzem aquilo, e o cérebro é que decodifica isso tudo para a gente poder falar assim, olha, eu estou enxergando. Mas a verdade é que a faculdade de enxergar é uma faculdade do espírito. E aí é tão bonito no Evangelho, quando tem algumas passagens lá de Jesus curando cegos, seja o cego de Jericó, ou seja alguns outros cegos que ele curou também, quando Jesus pergunta assim, Senhor, quando Jesus pergunta para os cegos, né, o que queres que eu faça? E aí uma das respostas é, Senhor, que eu veja. E aí é tão bonito porque nas interpretações que alguns dão para essa passagem, era porque o cego de Jericó ele não queria apenas enxergar com os olhos do mundo. O que ele queria, em essência, era enxergar com os olhos do Espírito. Para quê? Para poder enxergar além, para poder ver além do corpo, para poder ver as misérias, mas também todas as flores que já foram cultivadas em si e no próximo. Ou seja, enxergar além da matéria. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, ou, por outro lado, vamos utilizar de um outro exemplo. Pedro, tem como um médium que ficou cego dos dois olhos conseguir enxergar os espíritos? É claro que tem, não precisa dos olhos físicos para poder enxergar os espíritos. Por quê? Porque a gente enxerga com a mente, é um atributo do espírito, é a clarividência. Então, qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê, é um atributo do espírito, e não necessariamente dos olhos em si. É preciso a gente fazer essa distinção. Eu fiquei curioso, eu não sei se alguém conhece algum cego que consegue ver os espíritos. Depois a gente. Foi uma ideia que simplesmente apareceu aqui na cabeça, mas que é completamente plausível, né? Bom, como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? E essa pergunta é curiosa, porque até hoje nós olhamos assim a nossa matéria, seja ela uma porta, uma parede,
um vidro, uma camisa, a gente enxerga de forma opaca, mas nós sabemos que a matéria, ela não é uma coisa opaca, são moléculas que ali elas não estão completamente juntas, elas estão até mesmo uma distância entre elas. Então, até mesmo quando a gente diz uma coisa opaca, ou seja, que não há transparência, que a gente não consegue ver adiante, isso ainda é a nossa visão limitada. Porque até mesmo se a gente pegar os microscópios ou os telescópios que vão ver adiante, eles conseguem ver além daquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Então, essa opacidade, ela é relativa à nossa visão do ser humano, mas não é algo real. Então, antes da gente ler a resposta desse comentário, vamos ver a contribuição da Celinha. É só uma lembrança. Você falou que não estava lembrando de nenhum cego que via os espíritos. Então, só para te lembrar da Landina. É mesmo? Eu não sabia. Aí eu já não sabia. Porque ela não enxergava. Ó, oh, gente, que legal. Tá vendo aí, ó? Estava Sempre mais tem, né? perto do que você Imaginava. imaginava. É verdade. Elo, Eu também conheço um cego que, na reunião mediúnica, ele descreve as cenas tal qual a gente vê, uhum. idênticas. Aí, impressionante. Assim, Né? é interessante porque quando uma pessoa perde um desses sentidos, Elo, ele geralmente desenvolve outros, né? Então, os outros se tornam mais aflorados, vamos dizer assim. Então, felizes de nós que conseguimos, no caso aí, né, igual desse, que perdeu a visão, mas que ainda assim conseguiu ter a sua clarividência ainda mais ampliada, ou seja, né, aí que ele exercita mais ainda a clarividência, está treinando mais ainda a função, vamos dizer assim, que importa, né? Ele é interessante, ele psicografa, tá? E atualmente eu sei que ele faz em braille, mas ele ficou cego, ele era criança ainda, né? Mas ele chegou a estudar e tudo, então, e ele tem uma capacidade assim extraordinária. Ele passa perto da gente na rua. Ué, você não está me vendo aqui, não? Ele é muito brincalhão, mas assim, é impressionante porque para mim é como um exemplo vivo do que a gente estuda, né? Da mediunidade, da capacidade que nós temos e não é o corpo, né? Então a gente vê nitidamente quando ele faz palestra, ele faz de tudo. Então, a gente vê quando a pessoa tem essa capacidade e ela aproveita essa oportunidade, né? Ela, além de crescer muito, ela traz muito crescimento para a gente também. Mas é isso. É muito legal, e assim, essas pessoas aparecem assim até mesmo para colocar em xeque a nossa fé, né? Uma comprovação a mais, Verdade. porque como é que um cego pode estar falando para mim que não está me vendo aqui, sem nem perceber ou não ter falado nada com ele, né? Então, como é que ele sabe que sou eu se eu não tenho nenhum perfume, se eu cheguei no maior silêncio? Então, é bem interessante isso. É interessante. Claudinha, ou Edu. Não, sou eu mesma. Para falar da Joaquina, quem é mais antigo lá no Fé vai se lembrar dela, porque ela ficava acamada e o pessoal, ela não tinha como ir nem na Fundação João de Freitas, nem no Fé. Se tiver aí, talvez a Celinha, Heraldo, seu Edson, Lucinha, devem lembrar que o pessoal fazia visitas à Joaquina, e ela, mesmo ali deitada, meio que curava as pessoas, assim, ela tinha, além dessas visões, do magnetismo e de fazer as coisinhas de tricô e crochê, então, assim, era uma pessoa que tinha uma mediunidade ostensiva dentro de casa, não que ela desse comunicação para fazer coisas que não são cristãs, assim, que não sejam pelo bem do outro,
mas ela levava isso muito a sério e era uma pessoa linda. Só de estar em contato com ela, a gente saía de lá leve, livre e feliz, assim. E ela tinha tudo atrofiado, tudo muito comprometido, mas é uma das pessoas mais felizes que eu já conheci nessa existência. E as questões mediúnicas também. Não lembro quem a conheceu aí. Boa noite, gente. Eu só não conheci porque eu não sou antiga. Verdade, Celinha, mas eu era criança. Juro que eu era criança, isso é sério. Aí depois, com o passar do tempo, quando eu fiquei grávida, ela até fez um sapatinho que ela fazia para doar sapatinhos para as crianças, assim, do enxovalzinho, né? Acho que na época da Casa Espírita ou do Fel, não lembro de qual dos dois. Muito legal, né? Os casos assim estão mais próximos a nós do que a gente imagina. Então a mediunidade está aí a todo instante, a todo tempo, nos dando prova, né, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. Então, o que a gente ia começar a ver agora na questão 429 é como é que pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos. Ou seja, a gente comentou que a gente enxerga com os nossos olhos do corpo de maneira limitada. Para nós existem esses corpos opacos. Mas e para os espíritos? E aí eles mesmos respondem, né? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Então, pessoal, quando a gente vai numa casa espírita e leva as garrafas para poder fluidificar, não é necessário abrir as tampas das garrafas para que vou abrir a tampa da garrafa para os espíritos poderem colocar os fluidos aqui. Não tem cabimento lógico para isso, mas às vezes a gente vê as pessoas repetindo alguns tipos de comportamento, até mesmo sem pensar, porque vê o outro fazendo e aquilo vai se passando, vai se passando, vai se passando, mas não tem fundamento nenhum, não tem lógica nenhuma, né? Então, os espíritos, a matéria, para eles, nenhum obstáculo oferece. Eles simplesmente a atravessam e conseguem fazer o que precisam ali. E aí é claro também que nós já estamos falando daqueles que têm essa capacidade de entrar e de transpor e de fazer tudo isso, né? Frequentemente ouvi o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc., porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasses livres, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê por fora do seu corpo. Então aí vem nos mostrar de que a gente é que fica muito preso ainda à matéria. A gente é que fica preso ainda aos olhos, né, desses olhos materiais, porque a visão é a capacidade de enxergar é um atributo do espírito. E aí, quando ele diz vê por fora do seu corpo, por quê? Porque não é um atributo do corpo, é um atributo do espírito, enxerga de maneira ampla, geral, não é necessariamente ver aqui pela frente, ou não tem essa questão, né? Então, é um atributo do espírito e que consegue ver ali adiante a matéria, em outros lugares, e nada é obstáculo a esse espírito a não ser a sua própria elevação moral. Porque as únicas coisas que os espíritos não conseguem enxergar, narra, por exemplo, nas obras do André Luiz, quando ele, naquelas excursões com os instrutores de cada livro específico, tem locais que eles vão e que eles estão passeando e que aqueles espíritos que são inferiores a eles não conseguem enxergar. Então, ou seja, não tem nenhum limite ali do corpo físico, estão completamente desprovidos ali da matéria, mas não conseguem enxergar aqueles espíritos que os são superiores. Por quê? Por conta da sua condição espiritual, da sua condição moral. Então, se a gente não quer ter nenhum obstáculo à visão, se a gente quer enxergar tudo e todos, é necessário que nós nos elevemos.
aí sim teremos essa capacidade de enxergar tudo e todos. Mas, enquanto isso, a gente é limitado ainda na nossa condição espiritual. Tranquilo? Alguma consideração sobre esse aspecto? Vamos na 430, então. Pois que a sua clarevidência é a da sua alma ou de seu espírito? Por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos, não é dado verem tudo e saberem tudo. É exatamente aquilo que a gente estava comentando agora dessa última questão. Os espíritos imperfeitos não sabem de todos os acontecimentos, eles não conseguem ver tudo. Eles conseguem ver, enxergar e saber aquilo que está relacionado à sua capacidade evolutiva. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Então, nós, quando estamos no mundo espiritual, estamos ali dando conta, sabendo daquilo que é nos dado a capacidade de ser pela nossa ser e saber pela condição espiritual que nós temos. Quando reencarnamos e estamos ligados ao corpo, nós não vamos estar com todas as faculdades espirituais abertas, livres para perceber e saber tudo quanto a gente sabia enquanto espíritos livres, fora da matéria, fora do jugo da carne. Então, Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para um fim útil e sério, ou seja, é como se fosse um período ali de tempo em que o espírito consegue se recordar e consegue se lançar mão de todas as suas capacidades espirituais, de percepção, de conhecimento, de saberes, para perceber o mundo espiritual e, e ali, a partir disso, fazer as suas manifestações, as suas mensagens, a utilidade que ela for para um fim útil e sério. Então, nós temos no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel traz para nós várias pessoas importantes e que eram sonâmbulas. Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Paulo de Tarso. E ali ele vai falando sobre esses momentos em que eles viveram o sonambulismo, que estavam por processos sonambúlicos, e que foram trazendo mensagens, informações, situações importantes para o progresso da humanidade, porque estavam em sintonia também com aquilo que necessitavam fazer. Porque, da mesma forma, podemos utilizar do sonambulismo, mas para trazer e perceber impressões do mundo espiritual com a qual nós nos sintonizamos. Então, se eu estou sintonizado com situações negativas, com lugares doentios, com lugares e pessoas perturbadas, ao fazer e ao ter o sonambulismo, eu vou necessariamente trazer essas impressões, eu vou estar percebendo aquilo ali. E é curioso nós observarmos que, geralmente, esses quadros de sonambulismo, geralmente se dão enquanto crianças, né? Nas crianças, esses quadros são maiores. Por quê? Porque, geralmente, nas crianças, ainda até ali aquele processo de 7 anos, nós sabemos que o espírito ainda está acabando de se ligar completamente à matéria. Então, ele ainda tem essas suas faculdades espirituais mais dilatadas. Parece que cerca de 15% das crianças têm esses processos sonambúlicos. Algumas conservam aquilo, essa capacidade, desde a infância e vai até a adolescência. Outras carregam isso consigo até a fase adulta. E para muitos isso, às vezes, é um tormento, porque no sonambulismo você está andando, você está mexendo, você está falando, está vivendo, vamos dizer assim, uma vida normal. Então, por muitas vezes, precisa até do cuidado de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa, para poder tomar conta, orientar e voltar a pessoa
para o sono, né? Então, para continuar dormindo. Então, é importante também o tratamento espiritual, né, para que seja educada essa capacidade, esse atributo do espírito, para que também não tenha nenhum transtorno, nem ocorra algo ali que possa prejudicar até mesmo a integridade, a saúde da pessoa. Então, dispensa comentários da necessidade do evangelho no lar, do processo de oração, do processo de educação mediúnica, educação no sentido de educar a sua própria faculdade mediúnica, a sua capacidade de percepção do mundo espiritual. Então, é um tema, assim, complexo, mas que também está, muitas vezes, relacionado aí ao nosso cotidiano, né? Esse tema não acaba aqui, a gente para aqui na questão 430, e nas próximas semanas vamos continuar esse assunto aí a partir da 431. Combinado, pessoal? Alguma consideração, alguma dúvida, algum comentário sobre as questões que a gente viu hoje? É isso então, Celinha. Tá entregue aí para depois a gente continuar esse assunto nas próximas semanas. Que é para que todos nós